Olá, meu nome é Dânio Muraro, eu sou responsável pelo Departamento de Pesquisa da Atos Sementes e hoje eu gostaria de compartilhar algumas informações importantes a respeito do plantio dos nossos híbridos graníferos de milheto. Para que tenhamos um plantio de qualidade, é necessário observar a quantidade de palha sobre o solo, umidade em que esse solo se apresenta, disco utilizado, ou seja, o disco de semente a ser utilizado, profundidade de sementes e velocidade na hora do plantio. A palhada, ela nos proporciona uma redução na temperatura do solo, ela permanece com umidade por mais tempo, ela proporciona matéria orgânica, mas para que possamos ter um plantio de qualidade, devemos proporcionar um suco de excelente qualidade. Como que eu proporciono um suco de excelente qualidade? Pela utilização do disco de corte, ou associado ao sucador tipo botinha, ou utilização do disco ondulado. Essa imagem, ela nos mostra claramente a necessidade de um suco bem preparado para que possamos acondicionar a nossa semente, proporcionar uma condição ideal para que ela possa germinar. Essa é uma lavoura que foi implantada no mesmo dia, pelo mesmo operador, mesma semeadora, mesma semente. Enfim, o que aconteceu de diferente para um lado dela estar bem implantada e outro praticamente a gente não observar plantas? A única diferença que temos aqui é que plantamos desse lado com disco liso e sulcador tipo botinha. Do outro lado apenas retiramos o sulcador. Isso mostra para nós claramente a necessidade de se ter um disco liso associado a um sulcador tipo botinha. Se optarmos por utilizar um disco ondulado, independente se ele seja de 12, 16 ou 20 ondas, não há necessidade de utilizarmos o sulcador tipo botinha. Por quê? O disco ondulado, ele proporciona uma qualidade de suco muito boa. Conseguimos ter um plantio, uma plantabilidade muito boa sobre esse sistema. Os discos de sementes, independente das semeadoras pneumáticas, nas semeadoras mecânicas ou com sistema Precision Plant, utilize o disco adequado para a peneira em questão. Para as peneiras mecânicas, as plantadeiras mecânicas, a peneira 1, 2, nós utilizamos o disco de 150 furos por 4,5 milímetros de diâmetro. Esse disco foi desenvolvido em parceria com a Scherer para que pudéssemos ter um stand adequado para o plantio dos nossos híbridos. As plantadeiras pneumáticas, John Deere, utilizamos disco de 90 furos por 1,5 milímetros de diâmetro ou 45 furos por 1,5 milímetro de diâmetro. É muito importante observar a pressão do vácuo. Para cada peneira pode acontecer de termos um ajuste, pequenos ajustes no vácuo para garantir que a semente fique aderida ao disco. Plantadeira Jumil, peneira 1. Utilizamos disco de 60 ou 120 furos por 2 milímetros de diâmetro. Para a peneira 2, disco de 60 furos ou 120 furos por 2 milímetros e também pode ser utilizado o disco de 60 e 120 furos com 2,5 milímetros de diâmetro. Por que não recomendamos o disco de 2,5 milímetros de diâmetro para plantio da peneira 1? Não recomendamos por esse motivo. Ocorre a obstrução dos furos e isso prejudica o nosso stand. Observem nesse slide a quantidade de furos obstruídos. Isso, com certeza, não teremos um plantio de excelente qualidade. Plantadeiras com sistema Precision Plant. A Stara, ela utiliza disco de 56 furos por 2 milímetros de diâmetro, foi o fabricante da Embre Partes, ou um disco de 80 furos por 1,3 milímetros, um fabricante da Boa Safra. As plantadeiras com sistema New Holland, no sistema Precision Plant, peneira 1, 2 e 3, disco de 80 furos por 1,5 milímetros de diâmetro. O fabricante é a Boa Safra também. O importante nos sistemas Precision Plant é verificar com o fabricante se há necessidade de algum acessório, utilização de alguns acessórios. Por que eu falo isso? Esses acessórios, o que seria? A Stara, ela recomenda esses dois acessórios
no kit de plantio dela. Essa meia-lua plástica, ela vai colada na base inferior do sistema de plantio e essa parte metálica, ela é acoplada no fundo da caixa. Por quê? Para reduzir os furos, reduzindo a passagem de ar. Então é importante que se solicite ao fabricante se há necessidade do uso de algum kit para plantio de sementes miúdas. Densidade de semeadura. Inúmeros trabalhos de pesquisa foram realizados e diversas coletas a campo mostraram que os nossos híbridos eles têm uma boa performance numa ampla faixa de população. Em torno de 178 mil a 350 mil plantas por hectare, eles apresentam excelentes produtividades, entre 8 a 15,7 plantas por hectare. Em espaçamentos de 45 centímetros, utilizamos 20 sementes por metro, ou em espaçamento de 50 centímetros, 22,2 sementes por metro. Velocidade de plantio. A velocidade de plantio ela deve ser respeitada, independente se for plantadeiras mecânicas, pneumáticas ou com pneumáticas com sistemas de Precision Plant. Os trabalhos que foram realizados, eles demonstraram que nas plantadeiras mecânicas, entre 5 a 7 km por hora, conseguimos atingir uma ótima distribuição e um ótimo estande de plantas. Nas plantadeiras pneumáticas, entre 5 a 8 km por hora e no sistema Precision Plant, entre 7 a 9 km por hora, performaram da melhor forma para que pudéssemos ter uma lavoura com uma ótima plantabilidade. Profundidade de plantio, profundidade de semente. As sementes elas devem ser depositadas em torno de 2 a 3 centímetros de profundidade, não mais que isso, né? Procurar também não deixar sementes descobertas, né? Nós podemos observar 3 sementes, esses números representam o número de sementes que estamos mostrando, praticamente aí a uns 2,5 centímetros de profundidade, uma profundidade ideal para que a gente possa ter uma germinação muito boa. Plantios em áreas irrigadas. Antes do plantio é necessário que se faça algumas irrigações, ou seja, 20 milímetros de água é o suficiente para que possamos iniciar o plantio. Ou seja, esses 20 milímetros, seja 10 dias, 2 dias antes do plantio e 10 milímetros, 1 dia antes do plantio. Após o plantio é necessário manter as irrigações leves de 5 a 6 milímetros em dias alternados para que evitar o encrustamento e facilitar a germinação da nossa semente. Uma observação, né? Nós não recomendamos o plantio de milheto nos meses de maio e junho. Por que não recomendamos? Nesses meses pode ocorrer baixa de temperatura e o milheto ele não se adapta muito bem a baixas temperaturas, ele não performa muito bem. Por esse motivo não recomendamos o plantio nessas épocas, né? Alguns pontos importantes, fatores que interferem na qualidade de uma implantação de uma lavoura. O disco de corte ondulado ou sucador tipo botinha. Devemos proporcionar o aumento do contato da semente com o solo. Um plantio em boas condições de umidade. Discos de sementes utilizados. A pressão do vácuo adequada, no caso para plantadeiras pneumáticas. Tenha a certeza de que a semente está aderida ao disco. A velocidade de plantio, vimos anteriormente a importância de se respeitar os limites de velocidade. Profundidade de semente em torno de 2 a 3 centímetros. Tome cuidado de não deixar sementes descobertas. Uso de grafite, 5 gramas por saco. A população de plantas, certifique-se que realmente estamos tendo uma lavoura bem implantada com a população desejada e recomendada para a cultura, né? Abra a sua embalagem somente no momento do plantio. As nossas embalagens elas foram projetadas para garantir a qualidade da semente. É possível abrir as embalagens e colocar as sementes em bag? Sim, mas se fizer isso, abra somente a quantidade de semente utilizada no dia. Não deixe semente no bag. Alguns pontos importantes, os fatores restritivos à implantação dos nossos híbridos de milheto. Solo mal preparado, a presença de plantas daninhas, além de elas competirem por água, luz e nutrientes, elas são hospedeiras de pragas e doenças. O excesso de palha, a palha ela é muito importante
mas em excesso ela se torna limitante, então o bom conhecimento da área é importante. Residual de herbicida, devemos conhecer o histórico dessa área, devemos evitar o plantio dos nossos híbridos em áreas com residual de herbicida prolongado. Compactação do solo dificulta o estabelecimento da cultura, as raízes elas têm dificuldade em romper essa camada compacta e solos mal drenados. E com isso encerramos o nosso módulo de plantio dos híbridos de milheto. Muito obrigado.